material, ferramentas para fazer avaliação com os alunos. Aí é isso. Esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. E aqui, o que a gente vai esperar hoje, né? Qual vai ser o nosso alinhamento, tá? A nossa formação, ela é específica aí para as nossas famílias, né? Foi através de uma escuta mesmo de vocês que a gente está trazendo essa formação para vocês. Eu sempre vou observando quais as maiores dúvidas dos pais, né? Quando a gente fala pai, a gente fala pai e mãe, né, da família inteira, e a gente resolveu fazer essa formação para vocês, para ajudar vocês aí, e pedir a ajuda de vocês também, tá? A duração tem em média 50 minutos, a gente, no início, ia dar umas 3 horas, viu? Eu fui só sintetizando, até que chegou em 1 hora. Queria falar mais, mas não dá, é muita coisa, muito assunto. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem anotar, ok? De todos os assuntos que nós falarmos aqui, vocês anotem e podem mandar no Clipe Escola. Aí, ou eu já posso responder para vocês, né, no Clipe Escola, se for algo que precisa marcar um agendamento para conversar com um pouco mais de profundidade do assunto, ou então fica assunto para a próxima formação, que eu acho que é até mais interessante, né? Por meio das dúvidas de vocês, a gente vai fazendo novas formações, organizando novas formações, tá bom? Então, é muito importante ter dúvida, tá? É muito importante vocês perguntarem, né, sobre o assunto. Mas se não tiver dúvida, também não tem problema nenhum, então. Não, tá bom? Vamos lá. O que nós vamos, né? Não é você. Eu sempre costumo falar que quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje, né? Quais são os métodos? Qual é o método que o nosso colégio utiliza? Qual é o método do sistema que nós utilizamos, tá? Na alfabetização das crianças. O que é esperado para o filho de vocês? Tá bom? Como que vocês, né, como que as famílias podem contribuir para que esse processo de alfabetização seja mais pleno, mais prazeroso e mais divertido para as crianças, tá? O que é recomendado a gente fazer e o que a gente tem que evitar nesse processo com as nossas crianças. Então, tudo isso vai ser discutido no meio aí durante a formação. Consciência fonológica, né? Por que entender a alfabetização sob o olhar da neurociência? Hoje nós sabemos que os pesquisadores, né, todas as pessoas que estão pesquisando, especialistas, né, pessoas renomadas, nós temos aí alguns nomes para falar, depois eu posso até mandar para vocês, né? O Stanislas Dehaene, ele tem um vídeo assim maravilhoso que ele fala sobre a alfabetização com o olhar da neurociência. Porque a neurociência, ela estuda a fundo. E hoje nós já sabemos que as crianças, no período de alfabetização, elas estão com o cérebro totalmente, né? É como se fosse na adolescência, só que ao invés na adolescência, eles têm outras situações. A criança, nessa idade, ela está querendo aprender a ler. E é todo um processo. Então, já foi comprovado pela neurociência que a consciência fonológica, ela é uma das habilidades, ela é a habilidade preditora, né, no processo de alfabetização. Então, por isso que nós, né, adotamos o método fônico e colocamos nesse método fônico o trabalho com essa habilidade da consciência fonológica. A consciência fonológica, ela está dentro da sala de aula, ela está dentro das apostilas, dentro do sistema do Mackenzie também. O Mackenzie explora bastante a consciência fonológica, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, de como que vocês também podem trabalhar essa consciência fonológica em casa. Tá? Para a gente falar sobre alfabetização, sobre consciência fonológica, não tem como a gente também não dar o que significa alfabetizar, né? Alfabetizar em si, a alfabetização em si, o que é? É a criança aprender a entender os códigos, né? Os nossos códigos do alfabeto, né? Ela entender todo o processo. E aí envolve a consciência fonológica, porque não basta conhecer a letra. Na verdade, mais importante do que conhecer as letras é entender os sons dessa letra.
A neurociência vai dizer sempre isso, vai bater na mesma tecla. Não é que não possa conhecer o nome da letra, não é isso. Não estou desestimulando vocês a ensinar nome de letra, mas mais importante do que conhecer o nome da letra é entender o som da letra. E aí, nesse processo de alfabetização, a alfabetização é um processo tão complexo, gente, tão complexo, e ao mesmo tempo tão mágico, tão maravilhoso, que ela envolve 3 áreas importantes aí do cérebro, que são as áreas que ficam ativadas, né? Nesse processo, são as áreas do giro fusiforme, que é o visual, que é quando, sabe, a gente adulto, a gente bate o olho numa palavra e a gente já consegue ler a palavra, não é verdade? Todo mundo aqui está nesse nível. Então, a criança, ela vai desenvolver essa área do cérebro, para que ela também possa, posteriormente, nas etapas posteriores, ela bater o olho na palavra e já fazer aquela leitura rápida. É para isso que é ativada essa área. E aí, a área também de Broca, que é a fala. Então, nesse período, o cérebro está totalmente sendo trabalhado no hemisfério esquerdo, que trabalha toda a parte de linguagem. Então, do 0 até os 3 anos, o nosso cérebro, o cérebro das crianças estão assim, um avião, tá? Assim, latente na questão da área da linguagem. Por quê? Vai ter todo um preparo dos 0 aos 3 anos para depois entrar na fase dos 4 anos, que é uma fase assim, que a consciência fonológica vem de forma bem aflorada, tá? E a área de Wernicke, que é a compreensão auditiva. Por quê? A alfabetização, ela acontece por 2 vias, tá? Ela vai acontecer pelas vias... Ó, o Telzinho lá, tô vendo você, viu, Telzinho? A alfabetização, ela vai acontecer por 2 vias, o processo de alfabetização. As vias auditivas e visuais. Então, se meu filho tiver desafio de fala, ele não vai conseguir ser alfabetizado? Vai sim, com certeza. Só que é lógico, né? Aqui hoje nós não vamos falar sobre as crianças atípicas, né? O desenvolvimento delas. Por quê? Porque, na verdade, a consciência fonológica, a gente fazendo um trabalho de adaptação, todas as crianças conseguem se alfabetizar por meio da consciência fonológica, tá? Hoje o trabalho é mais geral, hoje a nossa formação é mais geral, tá? Então, é muito importante do 0 aos 3 anos ter um trabalho aí focado na questão da linguagem das crianças. Isso vai ser a base para todo o restante da educação infantil e do ensino fundamental. Tá bom? Então, são 3 áreas bem importantes aí que o cérebro desenvolve. E uma coisa muito interessante, gente, nessas pesquisas que eu fiz, nesses cursos que eu fiz, o nosso cérebro, o cérebro das pessoas que foram alfabetizadas e letradas, ele tem um tamanho diferente, né? A massa cerebral, ela cresce. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, né, vai desenvolvendo linguagem, vai sendo muito estimulada. Então, quanto mais estímulo, mais essa massa cresce. Então, eu falo sempre que nós, né, professores, nós somos transformadores de cérebro, porque o cérebro realmente ele tem uma alteração de tamanho nesse período aí, principalmente dos 0 aos 3 anos e depois dando continuidade na fase da alfabetização mais latente. E algo também interessante para falar para vocês, né? Sobre a complexidade da alfabetização. Que às vezes muitos pais, quando meu filho vai aprender a ler, meu filho vai aprender a ler esse ano, né? E às vezes a gente não para pensar a complexidade que é a alfabetização. Às vezes a gente não se lembra lá atrás como que nós fomos alfabetizados. A gente não consegue lembrar. E é muito complexo, né? Eu até diria dar um exemplo assim para vocês. Peguem os códigos lá japoneses. Né? Vamos pegar lá o japonês. A gente consegue se alfabetizar na língua japonesa em 1 ano? Provavelmente não. Porque da mesma forma como as crianças enxergam, né, o nosso código de escrita, o nosso alfabeto, nós também enxergamos lá os códigos japoneses. E a gente não vai conseguir se alfabetizar com 1 ano. Então, a alfabetização ela é processual e muito complexa. E algo importante, uma curiosidade. Nós não nascemos para ler e escrever. O nosso cérebro não foi feito para ler e escrever. Nós temos que desenvolver essa habilidade do ler e do escrever. Por que que nós precisamos desenvolver essa habilidade do ler e escrever? Devido à necessidade de comunicação. Lá atrás, nós precisávamos nos
comunicar, nós precisávamos representar essa fala de forma gráfica. E aí começou lá atrás, com os fenícios, é uma história longa, né? Não dá para falar aqui. Mas começou lá com desenhos com o grafismo por meio de desenho, até que depois foi se elaborando, os fenícios fizeram o alfabeto deles, até depois veio o alfabeto grego, até chegar no nosso. Mas é muito complexo essa questão da alfabetização, ou seja, nós não fomos feitos para ler e para escrever. Então, nós temos que desenvolver isso, né, em nós mesmos, e nós temos que desenvolver nas nossas crianças. Então, para eles é muito complexo. Então, a gente precisa deixar esse período de uma forma mais divertida possível, mais prazerosa possível, porque não é fácil para eles. Eles exercitam muito o cérebro. Eu diria que o cérebro, as conexões neurais dá muitos choquinhos. É impressionante se vocês verem uma imagem de uma criança quando ela está aprendendo a ler, uma ressonância, é assim uma coisa mágica. Mexe com muita área do cérebro. Então, a gente não pode subestimar essa questão. A gente precisa entender a complexidade da alfabetização, tá? Vamos lá. Então, o que é alfabetização? Só para retomar. É quando a criança consegue entender o nosso código de escrita, ou seja, entender o nosso alfabeto, entender os sons e manipular isso. Ou seja, é quando ele está na fase de que ele já está alfabetizado. Né? Então, a alfabetização é esse processo. Então, quando a criança ela já conseguiu entender o código, já consegue dominar isso, já consegue manipular, já consegue pegar uma palavra, sapato, eu tiro o sa, fica o quê? Pato. Opa, ela já está alfabetizada e ela já conseguiu entender o nosso código de escrita. Então, isso é alfabetização, tá? Deixa eu mandar para o próximo. E aí, só que junto com aqui tem o conceito de letramento também, né, da neurociência. A alfabetização, ela não pode vir sem o letramento. O que é o letramento? Alfabetizar e letrar. A gente só considera uma pessoa alfabetizada e letrada quando ela consegue, por exemplo, entender, quando a criança, né, a gente está falando de criança, né, mas um adulto, por exemplo, um adulto que lê um contrato e ele não consegue entender esse contrato, provavelmente ele não foi letrado. Né? Alguma situação lá atrás aconteceu, mas quando esse adulto já consegue fazer a leitura, né? No caso da criança, a criança é apresentada para ela uma receita de bolo, uma receita que o médico passou, e ela já consegue diferenciar, ela consegue fazer essa leitura, ela já está alfabetizada e ela já está também letrada, porque não adianta também só ler, né? O boi baba, sem entender os processos. A criança também, além de ser alfabetizada, ela precisa ser letrada. E o letramento, ele também vai ativar áreas importantes do cérebro, né? O letramento, ele vai trazer aí, ó, no córtex pré-frontal, a questão da interpretação. Então, a criança vai ler, mas ela também vai conseguir entender. Então, tudo isso vai ser desenvolvido no cérebro da criança, tá? Sistema límbico, que ele rege aí as nossas emoções. O que tem a ver emoção com alfabetização e letramento? Tem tudo a ver. Se a criança está passando por desafios, né, em casa, a gente sabe que nem sempre as famílias estão tão estruturadas, todo mundo passa por problema. Se a criança estiver passando por algum desafio, tá? Isso vai interferir diretamente na aprendizagem dela e vai interferir diretamente nessas questões cerebrais. Né? Às vezes a gente tem crianças que chegam na escola desanimadas, né? Elas não conseguem prestar atenção na aula, e a professora vai conversar com a criança, e aí a gente descobre aí algumas situações, aí a gente chama a família para conversar, de repente está havendo aí uma desestruturação da família, isso interfere diretamente nas questões da criança. Por isso que a gente sempre fala, está acontecendo alguma coisa na família, traz para a escola, explica para a gente, né? Porque muitas vezes a família não quer trazer, mas para a gente poder ajudar, porque é um processo difícil para a criança. E assim como nós também, quando estamos passando por algum desafio, não conseguimos também absorver algumas situações, para a criança é muito mais difícil, tá? Principalmente nesse período. E também é ativar na área de Wernicke, que também é da linguagem. Tá? Então, essas 3 áreas aí também vão estar em pleno desenvolvimento na criança, do 0 até os 6 anos, na verdade, né? Ela vai desenvolver grandemente e vai alterar aí o tamanho da massa cerebral, ok? Quando começa a alfabetização?
Na verdade, eu sempre falo que a alfabetização ela é processual, e isso está de acordo com a neurociência, não sou eu que estou dizendo. A alfabetização ela não é factual, ela é processual. Quando ela começa? Na barriga da mãe. Então, quando a gente engravida, quando a mãe começa a conversar com a criança, a contar historinhas para a criança, mesmo que historinhas curtas, coloca música para a criança ouvir, lá dentro do útero a criança está ouvindo tudo, você já está iniciando o processo de alfabetização com a sua criança. Né? É inconsciente, né? É um trabalho que já está desenvolvendo na criança o quê? A escuta, inclusive a consciência fonológica. Ah, então, quando mamães aí que pensam que está com filho, pensam em engravidar novamente, depois dessa formação, tratem de forma diferente essa gravidez. Conversem muito, expõe a criança a muitas histórias, expõe a criança a muita música, música calma, né, de preferência, pode colocar música também. Não precisa só colocar clássicos orquestrados, pode colocar músicas também cantadas, mas músicas que vão estimular a fala desse bebê já ainda dentro do útero, tá? E, lógico, a parte afetiva, que a gente acabou de falar, que é muito importante, né? Ela vai precisar muito dessa afetividade, né? Dessa ludicidade. Às vezes as crianças levam para casa que, a minha professora falou que eu aprendo brincando. É verdade, né? Nós adultos, quando nós fazemos um curso, vamos falar dessa formação aqui mesmo. Se essa formação tivesse com dinâmica, com vocês fazendo oficinas, ela não estaria muito melhor? Vocês estariam o quê? Aprendendo como? Brincando. O cérebro absorve muito melhor e é muito mais prazeroso. E não quer dizer que não está fazendo nada. A professora está inserindo o conteúdo, mas de uma forma mais lúdica, de uma forma com laboratório, com vivência. Por quê? Quando a gente aprende com a vivência, o cérebro guarda mais as informações a longo prazo. Isso é comprovado pela neurociência também. Tá? Então, os pais, do 0 aos 3 anos, eles têm como contribuir grandemente para já mandar essa criança para a escola com toda essa parte de linguagem estruturada, né? Muitas vezes a gente pega a criança aqui, às vezes com 3 aninhos, a criança chega para nós sem uma fala estruturada, e a gente vai tentar entender o que aconteceu, por que essa criança não está com a fala estruturada. Porque com 3 aninhos, ela tem que já estar falando frases, ela já tem que estar, mamãe, eu quero água, mamãe, nós vamos passear. E às vezes ela chega aqui, né? Salvo quando é uma criança típica, aí a gente vai entender os processos, fazer os encaminhamentos. Mas quando é uma criança típica, não faz sentido a criança chegar sem uma linguagem já estruturada. Mas aí a gente vai ver o que acontece. A criança não foi para a escola, de 0 aos 3 anos, né? Não foi para a creche e tal. Essa idade não é obrigatória, e aí a mãe responde tudo para a criança, antes da criança falar, a mãe já entrega o objeto para a criança, não permite que ela fale, não tem essa escuta da criança. Então, gente, é importantíssimo. Dos 0 aos 3 anos, vocês têm um trabalho aí maravilhoso para fazer com essas crianças. Trabalhar muita rima. Mas como que eu vou trabalhar com rima? Eu não sou professora, eu não sei. Pesquisa no Google. Hoje, a gente não tem mais desculpa para falar que a gente não tem material. Vocês, pais, hoje têm um material absurdo no Google. É lógico, tem que ser bem direcionado, senão o Google dá a resposta de acordo com o que vocês pedem. Mas tem dúvida? Pede auxílio no local onde vocês devem pedir, que é onde? Na escola do filho de vocês. Peçam ajuda para a professora, peçam ajuda para a coordenadora, peçam ajuda para a diretora. Olha, eu estou com essa dúvida aqui, qual material melhor para trabalhar consciência fonológica em casa com meu filho para ajudar vocês? Né? Material é legal? Como que eu aplico? Né? Se vocês estiverem com dúvida na aplicação da atividade, não tem problema. Chama a gente, nós estamos aqui à disposição, não tem problema nenhum. Dúvida faz parte. Tá? Então, a alfabetização, só para gravar. Quando ela começa, ela é processual e ela começa desde o ventre. E vai prosseguindo. Tá? Vamos lá, pode passar para o próximo. Do 0 aos 2 anos, ela entra na fase da pré-escrita, né? Essa pré-escrita, essas fases da escrita, depois vocês podem pesquisar lá, foi a Emília Ferreira que ela estruturou, né? O que a criança faz com 2 aninhos? Normalmente a criança com 2 aninhos, e quem já teve criança aí na fase dos 2 aninhos, ou quem está com criança de 2 aninhos, vai observar isso. A criança está com aquele movimento muito amplo. Então, vocês precisam fazer o quê? Dá muito material, dá muita ferramenta, né, para ela. Ferramenta que eu digo o quê? Tá muito giz,
né, dentro respeitando aí a questão da apreensão da criança, que nessa fase ainda precisa de um lápis mais grosso, né, para mexer, para lidar, e depois que vai fazendo as adaptações até a criança ter uma pega melhor, tá? Mas do 0 até os 2 aninhos, comprem muito papel craft. Mas eu não tenho, vai fazer bagunça na minha casa, vai rapar a parede. Eu vou dar o exemplo da minha nora, que eu achei, assim, fantástico, né? Já elogiei ela por isso. Eu acho que outros pais devem fazer isso, né? Eu já falei para o meu filho e para ela. Foi fantástico o que eles fizeram. Eles reservaram uma parede do quarto das crianças só para rabisco, né? Então, lá, quando eles eram mais novinhos, realmente eles rabiscavam, né, nessa fase aqui. Mas agora vocês precisam ver a precisão dos desenhos que estão na parede. Aí você vê a diferença, a evolução que eles tiveram. Então, separe uma parede, deixa e explica, óbvio, né? Abaixa, conversa com a criança. Olha, filho, essa parede aqui é sua. Você vai rabiscar só essa parede. E aí vocês vão ver, vocês não vão ter problema no restante da casa. Não, eu não quero deixar uma parede. Compra papel craft. No Mercado Livre vende aqueles rolos de papel craft na parede, estende pelo chão, forra uma parede, não tem desculpa. Deixa a criança explorar o espaço com canetinha grossa, porque nessa fase ela está com esse movimento amplo, tá? Esse movimento é amplo, e ele só vai chegar ao movimento mais fino aos 6 anos, né? Isso é bem processual. Então, vocês, em casa, podem nos ajudar nessa questão, oferecendo muito material de escrita para essa criança. E sempre de forma espontânea. Não dite para a criança o que ela tem que escrever. Pode até ditar, olha, escreve aí, mamãe. Aí, com 2 aninhos, ela vai fazer lá, né? Normalmente, movimentos relacionados à letra cursiva. Ela vai fazer movimentos celulares, que é o natural do ser humano, né? O movimento natural do ser humano não é em letra de forma, é em letra cursiva. Ele faz esse movimento. E ele vai falar lá, olha, tá escrito mamãe. Não vai falar para a criança, não tá escrito mamãe. Olha, mamãe escreve assim, aí coloca lá o M para ela copiar nessa fase aqui. Não, deixa a criança escrever de forma espontânea. É o momento dela, ela precisa explorar esse movimento e ela precisa perceber que a fala dela pode ser representada pela escrita. E se nós não dermos esses momentos para a criança, ela não vai conseguir perceber isso. E aí a consciência fonológica não vai acontecer. Tá? Coordenação visomotora, né? Nesse período dos 2 aninhos aí, a coordenação está latente. Então, vocês precisam trabalhar muito essa questão em casa também. Trabalhar movimentos, cantar batendo palma, fazer movimento com a mão, músicas que requer que trabalhe a direita, a esquerda, apesar deles ainda estarem com essa questão da lateralidade em formação, mas não tem problema, né? Vai para cá, vai para lá, vai para frente, vai para trás. Isso é muito importante nessa fase, tá? Vocês desenvolverem isso com as crianças em casa e deixar eles rabiscarem e fazer traçados à vontade, tá bom? Bora lá. 3 aninhos, a fase PS-Lab, que a Emília Ferreira também fala. Ela continua ainda fazendo traços aleatórios. Se vocês tiverem a oportunidade de ver as sondagens que os professores apresentam para vocês e fazer uma comparação, eu estava vendo uma sondagem das crianças aí, inclusive de mães que estão aqui nos assistindo, assim, gente, dá vontade de chorar, mas de chorar de alegria. É um negócio, assim, fantástico a evolução das crianças. Quando entraram aqui no colégio, né, que a professora pediu para escrever algumas palavras e depois ela foi pedindo para escrever as mesmas palavras no decorrer do ano, e aí esse ano de 2025 você vê a evolução das crianças, e aí você vê que essa questão que a Emília Ferreira coloca da fase da escrita, realmente ela acontece, né? É só a gente deixar o processo natural acontecer. Tá? Então, ela vai fazer traços aleatórios, mas agora já com intencionalidade. Ela vai fazer um traço lá, vai escrever alguma coisa e vai falar, olha, aqui está escrito meu nome, olha, aqui está escrito mamãe. E permita que ela fale isso para vocês. O que você escreveu, filho? Eu escrevi mamãe. Pede para ela passar o dedinho. Passa o dedinho e lê para a mamãe. Porque a criança, nessa idade, ela não sabe ler ainda da forma convencional, mas ela pensa que ela sabe ler. Aí a mãe vai e fala para ela que ela não sabe ler ainda. Não pode. Vocês não podem falar dessa forma com ele, com a criança, tá? Porque para ela sabe ler. E realmente ela sabe ler. Não da forma convencional, como nós já sabemos, mas da forma dela, porque o processo dela está ainda o quê? Em construção. Então, para ela escreveu o nome de vocês.
batam palmas, elogiem, porque é assim que vocês vão estimular as crianças, tá? Já reconhece o nome, né? Os nossos alunos aqui são prova viva disso, já reconhece o nome até sem a fotinha. Normalmente, com 2 aninhos, com 1 ano e meio, a gente coloca a plaquinha com a fotinha da criança. Mas depois, com 2 aninhos, eu já até orientei a professora, no segundo semestre, a gente já tira a fotinha da criança e deixa só o nominho para ela reconhecer só o nome. Já reconhece o próprio nome, já reconhece o nome dos amigos. Se o amigo demora muito para falar o nome, o amiguinho vai falar, lá, seu nome está aqui, a gente morre de rir, né? Porque eles são ansiosos, e aí tem alguns que são mais lentos, e aí o que é mais ansioso fala, seu nome aqui, ó. Aí a professora tem que falar, olha, deixa ele achar. Então, tá tudo dentro do esperado aí, né, essas questões. Pode passar, Vitor. Aí, com 4 anos, é uma fase crítica, né? É uma fase maravilhosa, é a fase que, segundo a neurociência, a consciência fonológica, ela fica assim super, mega latente, essa habilidade da consciência fonológica. Mas o que vai vogar nessa fase? Se a criança teve um trabalho consolidado do 0 aos 3 anos, né? A família ajudou em casa, a escola é uma boa escola, tem um material bacana, um material que estimula. Então, se do 0 aos 3 anos, tudo que a gente falou aqui, né, questão dos traçados, estimulou traçado, estimulou com música, estimulou com rima, estimulou com historinhas, tanto em casa quanto na escola, trabalhou a linguagem da criança, não ficou falando para a criança, mas permitiu que a criança fale. Então, se estruturou do 0 aos 3, se teve esse trabalho de parceria, com 4 anos, essa criança está aí mega preparada para receber aí essa habilidade da consciência fonológica com muito mais vigor, com muito mais força, né? E aí, como que ela entende a sílaba? Falando aí da consciência fonológica, que está em formação. Então, quando você dita, por exemplo, gato para a criança, né? Escreve para mim gato, não faz nenhuma interferência, é a sondagem que a gente faz. Ela, nessa idade de 4 anos, ela entende que para cada vez que a gente abre a boca, né, é um pedacinho e é uma letra. Então, provavelmente, ela coloque o A e o O. E aí você pede para ela passar o dedinho e fala, lê para mim o que você escreveu. Ela passa o dedinho em cima do A e do O e fala, gato. Eu falo, tá certo? Você escreveu gato? Tá certo. Então, tá bom. Próxima palavra. E a gente vai para a próxima palavra. E é normal nessa fase, porque é o cérebro dela processando essa questão, né, do som. Aqui, tem uma sondagem, tá? Deixa eu ver de que ano que é. Tem o ano aí? Deixa eu só ver aqui. Por exemplo, aqui, a professora ditou giz para ela. Olha que interessante. A criança, normalmente, ela não consegue entender giz. Quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra, fulaninho? Uma vez só. A criança entende. Só que ela não consegue entender como que ela vai escrever essa palavra se abriu a boca uma vez só. Porque para ela, palavra tem muitas letras. Ela não se conforma. E aí o cérebro dela entra o quê? Em conflito. E isso é maravilhoso, porque aí ela começa a estabelecer relação com o som, né? Giz, no caso dessa criança aqui, a maioria faria isso, tá? É que eu não posso mostrar todas as sondagens aqui, não dá tempo, mas a maioria das sondagens nos apresenta isso, né? Nessa fase. Essa fase aqui é de 4 anos, tá? Uma sondagem de criança de 4 anos. E aí, falou giz, ela colocou o i. Por quê? A consciência fonológica dela, estando em formação, ela entendeu o quê? A vogal é muito mais fácil para entender. Para nós adultos, né? Giz. O que ficou mais fácil para a gente entender aqui de bate-pronto? A letra I, né? O I, né? O som do I. Então, ela coloca I para o giz, né? E aí, lápis. Lembra do que eu falei? Que ela considera para cada pedacinho uma letra lá, lápis. Essa criança, ela já está com a consciência fonológica aí bem aguçada. Por quê? Lápis, ela colocou o A e o I. E aí, às vezes a criança vai escrever isso em casa, a mãe fala, mas tá errado. Peraí que eu vou ditar para você as letras. Não façam isso. A não ser que seja algo intencional, que a professora mandou para casa um ditado e seja realmente a atividade proposta para isso. Do contrário, deixe que a criança faça do jeitinho dela. Por quê? Que a gente sempre pede isso. Essa
porque ela me mostra como que a criança está. Se eu faço intervenção, se eu faço inferência, ela vai me dar um resultado falso. É igual você levar um resultado de um exame para o médico que não é seu. O médico vai passar a medicação para você entendendo que o exame é seu. Só que você levou o exame do vizinho. Vai funcionar? Não, não vai servir para você. Então, a gente, mesmo quando a professora manda atividades para casa, permita que a criança faça. Não faça para ela, acompanha. Né? Seja o apoiador, não o substituto. Apoie a criança, mas permita que ela faça do jeitinho dela. Ah, ela está pegando no lápis errado. Aí você pode fazer uma intervenção. Né? Olha, filho, vamos pegar no lápis corretamente? Isso é uma ajuda que vocês podem dar, sim, não tem problema nenhum. Mas ficar ditando a letra para a criança escrever, não. A não ser que realmente seja uma atividade direcionada que a professora pediu para vocês fazerem isso, tá? Aí, ó, caneta. Olha lá, ó, de novo, a criança na mesma linha que eu falei para vocês, ó. Caneta. Quando a gente faz essa sondagem, a gente fala para a criança de forma bem clara, né? K, para sair bem esse som aqui, ó, do C, ó, né? Teve uma reunião de pais aqui que eu perguntei para os pais qual era o som do C. E a maioria não sabia qual era o som do C. Porque qual que é o som do C? Não é? Esse é o som do S. Do C é o aqui, ó, bem na garganta. Aí uma mãe acertou. Parabenizei ela, né? Eu falei, ó, provavelmente você deve estar estudando consciência fonológica, não me engana não, né? A maioria não conseguiu perceber. E aí, ó, essa criança também, ela não está conseguindo ainda, né? Por quê? Caneta. Ela normalmente, ela entendeu o A, colocou um L e um A no final. Ou seja, caneta. Ela ainda não está conseguindo entender que a palavra caneta, ela tem 3 pedaços, mas ela tem mais sons, que é o A, A, T, A. E é isso que ela precisa entender. Olha como é complexo. Isso é alfabetização. A criança precisa entender isso, que a palavra tem 3 pedacinhos, mas ela tem 6 fonemas. Olha que complexo, e às vezes a gente fica, né, exigindo coisas que a criança ainda não está conseguindo oferecer, porque ela não conseguiu nem entender isso ainda. Aí, ó, apontador, olha lá, ó, apontador. Ela colocou 4 certinho, ó. Dentro da expectativa, dentro da perspectiva da criança, certíssimo. Não tem nada de errado ali, ela está dentro do esperado. E aí depois a professora dá uma frase, né? O lápis quebrou. E ela tenta escrever. Ela coloca até, né, o U no final, ó, o lápis quebrou. Por quê? Ela ainda não consegue entender, né, se é o L ou se é o U. Ela entendeu o som, mas ela já está com a consciência fonológica em formação. Gente, essas sondagens me deixam, assim, apaixonadas. Quando eu olho sondagem, eu fico, assim, muito feliz de entender que o nosso trabalho ele está dando resultado. Né? Os desenhos eles passam a ficar mais bem estruturados, né? Se a gente for fazer comparação. Pode passar para o próximo, senão eu vou ficar falando aqui. Slide, pode passar. Depois a gente vê uma outra sondagem, tá bom? A gente vai passando aos pouquinhos aí. A gente vai mostrando mais sondagens, tá, para vocês, à medida que for passando os slides aí. Só um minuto, gente. 5 anos, né? Nós falamos de 4, 5 anos. A sílaba da criança, né? A escrita da criança nessa fase, ela já está com valor sonoro mais, assim, de forma mais efetiva. Ela já está conseguindo entender melhor essa questão do som, inclusive das consoantes, né? Ela já consegue relacionar a letra, né? O som com a letra. E a escrita da criança nessa idade, ela já tem uma intenção e ela já tem uma intenção também de leitura. Tudo que ela escreve, ela quer ler. Depois, se você tiver uma outra sondagem aí, de 2025, deixa eu ver. Só um minuto, gente. Deixa eu ver uma sondagem aqui. De 2025. Deixa eu ver uma de...
Ponto B, eu quero uma de 2025. Ó, põe essa daqui, ó. Vou colocar uma sondagem agora, que é de uma criança de 5 anos, de 2025 agora, para vocês entenderem, né? Como que ela já está nessa questão. Provavelmente essa sondagem é do início do ano. Agora, no mês 6, provavelmente ela já teve mais avanços, tá? Então, olha lá, a professora pediu para escrever RAM. Essa criança, por exemplo, ela já está com a consciência fonológica assim maravilhosa. Ela já conseguiu escrever a palavra RAM. Lógico, só o acento, né? Que aí é pedir demais, né? O acento faz parte aí de ortografia, gramatical. Isso aí vai lá pelo segundo, terceiro ano. Mas ela já consegue entender, ó, gato. Ela praticamente escreveu a palavra gato, né? Escreveu ali, ó. Ela colocou um A que parece um H e que pode ser que seja um H, porque já observaram que quando a gente fala H, não parece com H? A criança entende esse som do H. Então, se ela coloca um H, não está errado, porque é o que ela tem de repertório para ela, de letra. Tá? Algo também muito importante, gente. Quanto mais repertório a criança tiver, quanto mais vocês estimularem em casa, veja bem, a gente está falando aí do trabalho de casa, por quê? Porque a gente sabe que na escola está sendo feito o trabalho, tá? Dos estímulos assertivos. Nós temos um material maravilhoso, nós temos professores capacitados para isso, então a gente entende que o trabalho na escola está sendo feito de forma assertiva, porque ele tem um acompanhamento, ele tem uma supervisão por nós, né, pela direção, pela coordenação. Então, quando a gente fala em casa, é para vocês auxiliarem, para vocês colaborarem com esse trabalho e para a gente poder acelerar, dar velocidade para esse processo de alfabetização. Então, quando a família ajuda, né, quando a família também estimula, então, ó, essa criança aqui, ela chegou num ponto aqui, essa criança deve ser muito estimulada em casa, provavelmente, né, muito estimulada. Então, quanto mais rico, né, forem os estímulos, quanto mais rico for o repertório dela, mais ela vai chegar nessa fase dessa forma. Né? A próxima sondagem dessa criança, vou ver se eu acho aqui a próxima dela, vocês vão observar que ela praticamente, ela já escreveu gato certinho, camelo certinho e rinoceronte. Ela praticamente já escreveu certinho, tá? Então, ó, ela já tem um valor sonoro, ó, camelo. Por que ela colocou K? Porque é o repertório que ela tem, né? Ela é uma criança que deve ter tido muito contato com, muito contato com letra antes de vir para a escola, ou a família trabalha muito a questão do nome de letra, que mais uma vez eu falo, não é proibido ensinar nome de letra, mas quando você ensina primeiro o nome de letra, né, aí ela vem com esse repertório. Então, quando você fala camelo, ela vai colocar o K. Por quê? Não foi trabalhado o som com ela. E aí ela coloca o K, que para ela faz todo sentido, né? Aí, ó, me, ela já conseguiu entender esse som do M, e lo, ó, não colocou as vogais, essa fase é muito comum, eles identificarem as consoantes e não colocarem as vogais, muito comum, tá? Se a criança não tem esse repertório, se a família não estimula muito, como que a criança vai escrever isso aqui? Ela vai escrever com as letras que ela conhece, ela vai colocar muita letra do nome dela, ela vai colocar muita letra do nome dos familiares dela. Por quê? Porque ela não tem repertório, não foi trabalhado isso com ela em casa também. Então, quanto mais a gente jogar estímulos assertivos, mais a criança vai se desenvolver e mais ela vai ter avanços na fase da alfabetização. Estão percebendo como é importante esse trabalho de parceria e o quanto é complexo para a criança esse processo de alfabetização? Então, é isso que eu quero que vocês percebam, para que a gente possa fazer um trabalho de parceria com vocês aí, e essas crianças terem resultados aí maravilhosos, tá? Deixa eu ver se eu acho. Sim. É essa, ó. Pode colocar essa. A mesma criança, ó, ela continua escrevendo o RAM certinho, já escreveu gato certinho. Essa é uma sondagem agora do mês de junho. Imagina essa criança até dezembro, gente.
Vocês conseguem imaginar como que essa criança vai estar até dezembro? Maravilhosa. O ano que vem, no primeiro ano, ela vai bombar. Bombar, ela vai estourar de alegria. Os pais vão ficar super mega felizes. E assim, 90% das nossas crianças, eu falo 90%, eu diria até 95%, estão nesse nível, viu, gente? É que assim, uns vão estar mais, por exemplo, vai ter criança que não vai ter conseguido escrever agora, no mês 6, com toda essa clareza. Por quê? Aí é questão de repertório, é questão de ritmo da criança que a gente precisa respeitar. Mas, ó, ela já escreveu, ó, camelo praticamente completo, ó. Rinoceronte, ó, falta pouco para ela escrever. A frase, ó, ela conseguiu, ó, o camelo vive no deserto, ó. Ela praticamente quase escreveu a frase. Se a gente for ver a sondagem dessa criança quando ela entrou aqui, que não dá para mostrar hoje para vocês, está aqui, mas não dá tempo, vocês vão ficar assim, a gente fica assim impressionado, é maravilhoso. Vamos para o próximo, senão não vai dar tempo de terminar. Eu me empolgo muito, gente. O Vinícius está me cortando aqui, ó. Agora vamos para os slides. Vocês estão conseguindo enxergar as crianças de vocês? Não, elas têm que falar pelo chat, né? Podem falar pelo chat, não tem problema nenhum, mas à medida que eu estou falando aqui, né, com vocês sobre essas questões, sobre o desenvolvimento, vocês estão conseguindo enxergar as crianças nessas etapas, enxergando que realmente precisa estimular mais a fala, que realmente precisa dar mais estímulos na parte escrita? Vocês estão conseguindo perceber isso? Se estão, podem colocar aí no chat, é importante a gente saber se vocês estão conseguindo identificar essa fase nos filhos de vocês. 6 anos. Com 6 anos, a criança já entra na fase alfabética, segundo Emília Ferreira, né? Ela já consegue escrever a palavra completa, né? Eu não consegui, gente, vou ficar devendo para vocês uma sondagem aí de primeiro ano. Os professores estão de férias, e algumas eu entrei em contato e tal, falaram que estava na pasta, catálogo preto e tal. Algumas eu achei, outras eu não achei. Mas, assim, numa próxima formação eu mostro. Mas, assim, é daí para melhor. É daquele nível que vocês viram. No primeiro ano, essas crianças estão aí maravilhosas, né? Eu converso bastante com as professoras. No caso, a nossa professora Eliane, do primeiro ano, ela faz um trabalho maravilhoso. E as crianças já estão conseguindo fazer leituras de pequenas palavras, de pequenas frases, né? A maioria. Então, é quando elas conseguem realmente, já a consciência fonológica já está bem solidificada, né? Bem estabelecida, está em processo ainda, mas já está bem mais avançado do que nas etapas anteriores. Mas vocês entendem que, para a criança chegar nessa fase alfabética, escrevendo a palavra completa, escrevendo pequenos textos, conseguindo fazer leitura de pequenas frases, já conseguindo entender até questões de pontuação, precisou ter um trabalho de excelência, tanto da escola quanto em casa, do 0 aos 3 anos, para estabelecer, para consolidar toda aquela parte, e depois dos 4 aos 6 também. Então, assim, tudo vai depender de como essa criança foi estimulada, de como foram os estímulos. Esses estímulos foram assertivos ou foram falhos? Ela teve uma riqueza de estímulos ou foi pobre os estímulos? Então, tudo isso vai vogar para o desenvolvimento pleno dessa criança. Tudo isso vai vogar. Então, o trabalho em casa ele é importantíssimo. Ainda que a gente entende que todo mundo trabalha o dia todo, chega em casa cansado, né? Eu já passei por isso, eu sei como que é, né? Todos nós passamos por isso, né? Hoje é difícil ver uma mãe que fica em casa o dia todo por conta da criança. Quem pode, maravilha, né? Então, que aproveite esse tempo de forma rica, né? De forma positiva. Mas se não pode, vai ter que aproveitar realmente o finalzinho da noite, né? E o final de semana. Algo muito importante que eu deixo como também um aspecto importante, que interfere diretamente na alfabetização. E hoje nós estamos aí com grandes desafios nesse sentido, que são as rotinas das crianças em casa. As crianças hoje estão dormindo tarde, né? Não tem rotina, uma rotina, digamos assim, estabelecida, né? Precisa. As crianças estão dormindo aí por volta, eu fico ouvindo alguns relatos aí, por volta de 11h30, meia-noite, 1h. Gente, não pode. As crianças precisam ter horário para dormir. E nisso, de novo, tá aqui o meu filho, eu sou obrigada a elogiar ele, sabe, gente? Não é?
Realmente, a Camila e o Vinícius, eles, desde muito cedo, e eu sempre elogiei isso da parte deles, né? Eles sempre colocaram uma rotina precisa com as crianças para alimentação, para dormir. Então, dá 9 horas, né, Vinícius? 9 horas, tá todo mundo dormindo. Não pode dormir mais tarde, gente. Por quê? Se essa criança acorda cedo, mas também cedo acorda, né? 6 horas acordam, né? 6 horas. Então, 6, 6h30 acordam para vir para a escola. Esse é o correto. Por quê? A gente sabe, os endocrinologistas falam aí, os hormônios do crescimento, olha, interfere também na questão do crescimento, né? Além do sono estabilizar e consolidar a aprendizagem, porque tudo que a criança aprendeu hoje, ela vai dormir. Quando ela dorme, essa aprendizagem ela vai se solidificar no cérebro, ela vai se estabilizar, ela vai se estabelecer, ela vai se consolidar durante a noite. Se essa criança vai dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, aí os endocrinologistas falam que o sono REM, que é aquele sono que é onde tudo vai se consolidar, ele começa, acreditem se quiser, né? Pelo menos segundo a última informação que eu tive do endócrino, salvo se mudou, né? Preciso me atualizar. Mas é só depois de 4 horas que a criança dorme. Ou seja, se essa criança foi dormir 1, 1h30 da manhã, 2 horas, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas da manhã, os hormônios do crescimento vão começar a trabalhar. Ou seja, vai comprometer ou não essa questão do crescimento? Pode até não comprometer, porque a genética é forte, o pai é muito grande, a mãe é muito grande, mas pode comprometer sim, tá? Não estou dizendo aí que é uma regra, mas o ideal é a criança dormir por volta de 8h30, 9 horas, para que ela possa acordar entre 6 e 6h30, se ela estuda cedo. Então, é uma rotina que precisa ser estabelecida. Ah, eu não consigo fazer isso com meu filho, ele não dorme. Gente, deita junto, se for o caso. Deita junto e depois levanta. Mas façam isso. No início vai dar um pouco de trabalho. Vai chorar, não vai querer. Dormir com os pais também. Vai tirando isso. A gente sabe que as crianças, a maioria, dormem aí no meiozinho dos pais, nesse friozinho. Não estou proibindo nada, mas uma coisa é uma vez ou outra. Outra coisa é todos os dias. A criança precisa ter autonomia. A criança precisa ter independência. Tudo isso auxilia no processo de alfabetização. E tudo isso interfere positivamente ou negativamente no processo de alfabetização. Aí depois a criança tem dificuldade na alfabetização, aí a gente vai fazer lá uma anamnese com a mãe, aí a gente vai ver o histórico. A criança dorme tarde, não tem rotina em casa, né? Os pais não estimulam, a criança não brinca com a família, não senta no chão para fazer uma roda, para uma contação de histórias, não canta musiquinha. E aí, como que essa criança vai se alfabetizar de forma mais plena? Não vai, né? Vai ter mais dificuldades. Ou vai ser mais lento, a velocidade não vai ser tanta. Tá? Então, tudo que a gente faz de forma positiva, a gente dá velocidade para essa alfabetização, que é o que tanto vocês desejam, né? Quando que o meu filho vai aprender a ler? Ele vai aprender a ler. Veja bem, eu sempre penso o seguinte: vocês colocaram o filho de vocês em um colégio sério, que tem um material maravilhoso, que tem uma diretora que está sempre presente e coordenando tudo. Tem a coordenadora, que está sempre aqui supervisionando esse trabalho. Tem os professores, que são capacitados para isso, e nós oferecemos capacitações adicionais. Vocês estão fazendo trabalho em casa de estímulo. A criança não é uma criança atípica, porque se ela for atípica, é lógico, vai ter um ritmo diferente. Nós estamos falando aqui no geral. Mas mesmo as atípicas também vão conseguir se alfabetizar, mas num ritmo diferente. Então, se nós estamos fazendo o nosso trabalho, fala para mim, qual a possibilidade dessa criança não se alfabetizar no período certo, ou no período que é esperado, que é por volta ali dos 6 até os 8 anos, quando finaliza. Né? Não que finaliza o processo, mas que é o cume, né? É o ápice da alfabetização. Então, ela começa, a criança tem interesse com 5, ela começa com 6 e vai até o final dos 8. Ah, o meu filho está com 7 anos, não sabe ler ainda. Calma, ele pode ter um ritmo mais lento. Até o final dos 8, isso tudo precisa estar estabelecido. O que vai vogar também? Você está estimulando em casa? Você está auxiliando a escola nesse processo? Você compra muita literatura para o seu filho, para a faixa etária dele? Em casa, ele tem um ambiente alfabetizador e matematizador? Será que ele tem? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Se nós não temos, vamos providenciar.
Vamos comprar material de contagem para ele em casa, porque aqui hoje eu estou falando de alfabetização, mas nós temos também o processo da questão da matemática, que numa outra formação eu posso falar com vocês também, que também é importante. Então, tudo vai vogar. Então, vamos criar dentro de casa o cantinho da criança, o cantinho. E a casa precisa ser alfabetizadora. Assim como a escola precisa ter um ambiente alfabetizador, em casa também precisa ter um ambiente alfabetizador. E aí, vamos falar da próxima etapa aqui um pouquinho, tá? Senão eu vou ficar falando aqui a vida inteira. Com 7, 8 anos, gente, aí é o ápice. É a consolidação, né? A leitura já vai se tornar mais fluente, né? Porque o que nós desejamos? Nós desejamos crianças, leitores competentes e leitores com leitura com fluência. A gente não sempre fala assim, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero ter fluência no inglês. Por que a gente também não fala assim, eu quero que meu filho seja fluente no português? E ele vai ser. Se a gente fizer cada um fizer o seu pedacinho, fizer todo esse processo, ele vai ter, quando ele chegar aqui, e os nossos alunos aqui do Colégio Campus Piaget, da turma de 7, 8 anos, eles estão nesse processo. Eles já estão entrando, né? Lógico, nós estamos no meio do ano ainda, então a turma de 7 anos, nós estamos no meio do ano, ainda tem todo um processo até dezembro. Para uma criança, 2, 3 meses, faz uma diferença assim absurda, absurda. Você pega uma sondagem de uma criança de 7 anos em fevereiro e pega a mesma sondagem em dezembro, o pulo, o salto é muito grande. E com a criança de 8 também. Então, todos eles vão chegar no patamar desejado. Mas vai depender de quem? Só da escola? Não, vai depender de nós também, de todos. E é isso que a gente precisa contar com vocês, tá? Então, muitas vezes a coordenadora está resolvendo coisas que nem precisava resolver, né? Situações que poderiam ser resolvidas, às vezes, só com um telefonema, alguma coisa mais rápida. Às vezes a gente... E eu não estou querendo dizer aqui para vocês, gente, que não precisa fazer reunião, que, então não posso mais marcar reunião com a coordenadora? Pode, mas vamos entender esse processo de alfabetização e letramento, esse processo da consolidação da leitura, né? Para chegar nesse processo, nós precisamos de uma coordenadora participativa em sala de aula, ela precisa ter tempo para isso, né? A diretora precisa ter tempo para estar supervisionando isso. Então, enquanto a gente está resolvendo algumas situaçõezinhas, né, que são, é lógico, para a mãe aquela situação é importante, mas vamos fazer um filtro, né, uma filtragem, para que a gente possa deixar essa coordenação, essa direção, esse professor mais livre para poder cuidar do que realmente precisa cuidar, que é dar atenção para os filhos de vocês, para que eles realmente possam chegar nessa tão sonhada leitura fluente que vocês desejam. Pode passar. Como que a família pode contribuir? Eu já dei aí uns pitacos, né? Já dei aí, mas vocês podem fazer com leitura compartilhada. Como que é essa leitura compartilhada? Né? E isso em todas as idades, tá, gente? Do 0 aos 3 anos, dos 4 aos 6 e também com 7, 8 anos. Ofereçam muita literatura para a criança, tudo sempre compatível com a idade, né? Do 0 aos 3 anos, senta com a criança, conta a história, pede para ela recontar a história, trabalha a rima com ela, pergunta para ela qual personagem principal, qual personagem que falou aí mais vezes na história. Faz trocas para ver se ela percebeu. Aí vocês vão estar trabalhando essa acuidade auditiva. Por exemplo, ao invés de cantar a musiquinha assim, ó, o sapo não lava o pé, aí vocês cantam, o leão não lava o pé. E aí a criança vai ter que perceber. Mãe, leão? Não é leão. Opa! Olha como ela está aí, ó. Você está trabalhando o quê? Consciência fonológica com ela. Eu vou contar para vocês hoje a historinha do Chapeuzinho Amarelo. Ô, Mari, mas não é Chapeuzinho Amarelo. É Chapeuzinho Vermelho. Olha como que vocês estão trabalhando a consciência fonológica. E, ó, acreditem, vocês não precisam trabalhar as letras para trabalhar a consciência fonológica. A consciência fonológica ela pode ser trabalhada sem apresentar a letra. Só na questão de cantigas, canções, versinhos, historinhas, rimas, aliteração. O que é a literação é a palavra mais forte no início, né? Então, vamos falar abacaxi. E aí a mãe, né, ou a pessoa, ou o adulto que estiver fazendo essa mediação, obviamente, que precisa ter uma boa articulação aqui da boca, porque a criança vai imitar, né? Quantas vezes eu abri a boca para falar abacaxi? E quantas vezes a gente
ouve esse som aí, ó. Ah, quantas vezes? Vamos ver, vamos contar? Vocês estão trabalhando matemática também nessa hora. Ah, então, tudo isso vai ajudar para que vocês possam ajudar nesse processo. O que a gente tem que evitar nesse período, em todos os períodos, gente? Não compare as crianças. Eu sei que às vezes vocês veem, o filho do vizinho já sabe ler, o meu não sabe. O filho do vizinho já conhece cor, o meu não conhece. Gente, é horrível a comparação, né? Nós adultos, nós não gostamos de ser comparados, né? Às vezes a gente vai comparar, né, falando de marido e esposa. Não é legal, né? O marido da vizinha lá faz isso, você não faz. A esposa lá do vizinho faz isso, você não faz. A gente não fica triste quando acontece isso? Eu fico chateada quando acontece. Graças a Deus o Edson não tem esse hábito. Eu também não. A gente, né, trabalha muito nessa questão. Mas é horrível fazer comparação. Então, quando vocês fazem comparação, a criança percebe. Aí a criança, ela fica ansiosa. Vocês transferem ansiedade para a criança. Porque aí ela vai querer correr contra o tempo para poder chegar no nível que você está esperando. A expectativa é sua, mas da perspectiva dela, ela está dentro do esperado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é de adulto. Nós já somos alfabetizados e letrados. Agora, nós temos que enxergar sempre da perspectiva de quem? Da criança. Tá? Então, se tiverem dúvida, perguntem para a gente, não tem problema nenhum. Tá? Mas evitem comparações. Tem mais? Tem? Pode colocar aí. E aí, eu só tenho a agradecer, né, a vocês pela participação, por todos os pais aí que participaram. Eu não sei se vocês perceberam, oi, Theo. O Theo tá maravilhoso. Aqui na foto, sondagem também, viu, Theo? Olha, a sua sondagem, cara, tá assim, gente, todos os filhos de vocês, viu? Vocês estão de parabéns. Eu não sei o que vocês estão fazendo em casa, se vocês estão estimulando, né? A ideia aqui que eu passei é de estimular, estímulos assertivos, obviamente, né? Estímulos com intenção. Mas os filhos de vocês estão maravilhosos. Eu posso dizer que a nossa equipe está fazendo um excelente trabalho. Todas as crianças, elas estão dentro do nível esperado. Temos aí alguma situação ou outra, né, com criança atípica, mas que também vai chegar aí no nível, porque elas também conseguem, porque nós estamos fazendo esse trabalho para isso. Tem alguma criança que é mais lenta do que a outra? Tem, porque nós somos diferentes. Eu, por exemplo, sou super acelerada. Já deu para perceber, né? Meu marido não é acelerado, meu marido é mais lento, né? Não sei se é todo homem que é mais lento também, né? Não sei. Mas eu sou super acelerada. Mas eu tenho pessoas do meu lado que não são aceleradas. E eu aqui dentro da escola, eu tenho que trabalhar muito isso em mim. Porque eu quero as coisas para ontem. Eu sou rápida para pensar. E aí a pessoa está ali ainda, né? E a criança também tem isso. Tem uma criança que é mais rápida, tem outra que é mais lenta. E a gente precisa respeitar isso. Então, com a ajuda de vocês e com a nossa ajuda, quem vai ganhar? O nosso aluno. Mas vocês estão de parabéns. As crianças estão, assim, maravilhosas, com nível esperado. E é isso que a gente deseja, tá? Eu não tive como ler todos os chats aqui, não, tá? Deixa eu só dar uma lida aqui. Em casa. O giz líquido. Lá. Dá para usar em algumas... maravilhoso. Gente, o giz líquido, né? A gente usa aqui na escola também. Então, assim, se vocês tiverem um paredão em casa de azulejo, deixa a criança escrever, gente. Deixa a criança explorar. E aí, ó, peçam para elas escreverem, por exemplo, na idade de 5, 6, que eles estão ali, né? Doidos, malucos para aprender a ler. Os pais estão malucos e as crianças também estão malucas, né? E peçam para eles fazer a lista da feira. Ó, a gente vai no mercado no final de semana. Filha, você pode fazer a lista para mim? E aí você vai ditando a lista para ele, mas lembrando sempre que sem ditar as letras. Deixa ele escrever do jeitinho dele. Quando ele terminar a lista, você agradece e fala, agora nós vamos para a feira. Ou para o mercado. Ai, escreve uma cartinha para sua prima, né? Escreve quanto você está com saudade dela. Coloque a criançada para escrever nessa fase dos 4 anos em diante aí. Coloque eles para escrever bilhetinho, escrever cartinha, não tem problema. O importante é que eles escrevam. O importante é vocês darem repertório para essas crianças. Deem muito repertório, porque é esse repertório, né? É esse estímulo. Quanto mais rico, mais nós vamos ter resultados, tá bom? Muito obrigada a todos, gente. Coloquem as dúvidas de vocês depois lá no Clipe Escola. Se vocês gostaram da formação,
peçam para a gente fazer outra, tá bom? Eu vou amar fazer, porque esse assunto aí, ó, por mim, eu ficava aqui o dia inteiro falando com vocês. Eu sintei, gente, o meu filho brigou comigo. Os meus slides, gente, cada um tava com 10, 15 linhas, porque eu queria falar um monte de coisa para vocês. Aí ele falou, mãe, não dá. Aí eu tive que sintetizar. Então, isso aqui foi uma síntese da síntese da síntese. Ontem era 00:30, eu estava fazendo slides para vocês. Eu amo falar sobre assunto, então, para mim, é prazeroso e eu amo fazer o que eu faço, que é ensinar, que é aprender, e eu estou me especializando aí para fazer isso cada vez melhor, com mais excelência para vocês. Quem vai ganhar são vocês, tá bom? Um beijo para todos, viu? Deixa eu ver aqui o que a mãe escreveu. Peraí, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ler. Ana, seria legal, importante receber no espelho preto algumas ideias que nos ajudem a trabalhar. Tira foto, Vinícius, disso aqui. Então, vocês coloquem lá no clipe, gente. As crianças com isso, revistinhas, olha lá, uma dica que meu marido me deu, ó, foi as revistinhas da turma Gibi, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Levei Luísa na banca de jornal, deixei ela escolher e depois disso ela teve mais estímulos para leitura. Olha aí, tudo que eu falei aqui, ó, tá vendo? Estímulos assertivos. Ela ouviu, olha lá, ela ouviu e relia. Então, assim, ó, é tudo isso que aí, ó. Tudo isso que a gente falou, vocês estão no caminho certo, isso mesmo, tá bom? Mandem as situações, todas as situações, os pedidos lá no clipe, que a gente vai considerar todos, tá? Nós estamos aqui para escutar vocês. E parabéns pela participação de hoje. Vocês são mães diferenciadas, tá? E as outras mães eu entendo que em dado momento vão participar também. Provavelmente hoje não deu, porque foi um horário meio mais complicado para todos, mas a gente vai ajustar isso para todo mundo participar, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Um beijo para a criançada que ficou aí. Tchau, Theo. Lindo, maravilhoso. Gatão. Sua sondagem, ó, me encantou, ó. Eu tô assim, apaixonada por você, viu? Por todos os alunos. Um beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, Para tchau. vocês. Tchau, tchau. Obrigada.